Oi, bem-vindos de volta a mais uma conversa no nosso ciclo de conversa sobre o futuro do teatro. E hoje a gente vai conversar com a Georgette Fadel, diretora e atriz. E aí, me situem! Vocês vão gravar? Vocês vão fazer perguntas? O que vocês vão fazer A comigo? gente vai, a gente vai fazer perguntas, vai ser uma conversa, sim. E aí a gente vai vendo, vamos desenvolvendo. Eu posso começar já te perguntando, para começar, como é que foi seu início, assim, a sua relação com o teatro? Da onde surgiu o seu interesse? E a partir de que momento essa relação se tornou uma relação profissional? Essa divisão, essa passagem nunca aconteceu. De alguma coisa que era uma coisa e depois se tornou outra coisa, talvez só no sentido, assim, a história de ser adulto, assim, e você ter que se sustentar financeiramente, parece que faz essa passagem, de alguma maneira, para o profissional. Mas eu não sinto no meu impulso artístico nenhuma passagem. Inclusive, nenhuma passagem entre o momento que eu nasci e agora, sabe? Em termos do ser atriz, sabe? É quase uma linha só. Eu lembro que eu ficava no banco de trás, assim, no banco de trás do carro dos meus pais, assim, às vezes fingindo que estava dormindo, mas eu fazia uma cara, eu compunha, eu sinto que eu compunha desde sempre. Enfim, a história de começar a fazer teatro, assim, subir num palco e tal, aconteceu porque nessa história de ter que escolher uma profissão, porque né, eu sou de uma família convencional, então tem essa história de você, depois do colegial, sair para fazer uma faculdade. Então eu tinha que dar uma escolhida numa profissão. E aí, numa dessas, eu ia fazer uma astrofísica, eu ia fazer uma engenharia, eu ia fazer alguma coisa assim. E quando eu fui preencher a ficha do vestibular no Banespa, que naquele tempo era assim, você ia até o banco para preencher, para pagar, para se inscrever para a FUVEST, ou para a Unicamp, ou para papapá. Eu tive uma loucura de me imaginar, de imaginar a minha vida como fazendo uma coisa só, empregada num lugar e tal. Me deu um parafuso conceitual, um pânico. Eu peguei aqueles tinha na época uns livrões com todas as profissões, com as profissões, os cursos, não todas as profissões, todos os cursos da USP, todos os cursos tal. No Banespa tinha. Aí você pegava e dava uma olhada para você dar uma última olhada no que você No poderia cardápio, fazer. escolher. Um cardápio. Eu olhei o cardápio e procurei alguma coisa onde eu pudesse não escolher. Alguma coisa que fosse uma escolha, que não fosse uma escolha. Que fosse uma escolha completamente livre. Uma escolha onde eu pudesse, dentro dela, fazer tudo que eu quisesse fazer. Ou seja, não interromper a minha vida, a minha criancice, a minha liberdade, a minha liberdade, a minha criatividade, a minha liberdade, acima de tudo, de não ser obrigada a escolher naquele momento. E aí eu vi filosofia, eu falei, tal, mas a minha imagem de filosofia era alguma coisa sentada, era alguma coisa puramente cerebral, escrita, lida, fruída, muito só num lugar. E eu pensei que eu queria cantar, eu queria dançar também. Isso para mim não estava incluído na onda da filosofia naquele momento. E aí eu vi artes cênicas. E aí eu falei, gente, não tenho a menor ideia do que se trata isso, mas é alguma coisa, portanto, que eu justamente posso inventar o que é. Então, eu preenchi artes cênicas. Foi isso que aconteceu comigo. E aí eu fui fazer a prova, e aí eu entrei num grupo de teatro de rua muito louco, de Campinas, e aí começou tudo e eu me sinto assim, até hoje, sem ter escolhido, sem ter profissão, sem ter nada. Me sinto ainda do mesmo jeito,
No sentido, é claro, muita coisa mudou, mas nessa liberdade, nessa não divisão de um momento anterior para o momento atual, onde as coisas eram criativas e depois passaram a ser técnicas e profissionais nesse sentido da dureza, né, do que essas palavras às vezes significam para a gente, né? Não, eu sinto uma fluência. Eu acho que eu quis continuar sendo criança nesse sentido do criar, sabe? Do substantivo do criar. Esperar, esperança, sabe? Bondade, bonança, criar criança, sei lá. O bom não tem verbo, né? Boar, né? Boar. Enfim. Boar, bonança. Então foi isso. O começo mesmo foi esse, gente. Para ser bem sincera, foi no Banespa. Na real, foi o Banespa no vestibular, porque eu não queria me comprometer. Não queria me comprometer com uma área do conhecimento humano, entendeu? Não queria me comprometer. Então, naquele momento também uma ingenuidade, porque eu poderia ter feito uma engenharia e ser artista dentro disso. Eu seria, de qualquer maneira, artista no sentido de buscar dentro daquilo pontos de vista, relações, curiosidades. Na verdade, entre artista e cientista, eu não vejo nenhuma diferença. Eu poderia ser uma cientista, eu poderia abandonar o teatro agora. Eu não tenho nenhum apego nem ao teatro. Eu poderia parar de fazer teatro agora, teatro no sentido convencional, e fazer outra coisa. Se eu achasse que seria importante para algum tipo de conhecimento, de expansão, sabe? Plantar, eu poderia começar a plantar. Aliás, eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Esses plantares, esses outros fazeres, esses plurais que a gente está falando agora, saberes, né? A gente está com essa onda, né? Os saberes, não existe um saber, não existe um conhecimento, conhecimentoso, saberes. Então, tudo que possa me expandir. Porque às vezes você fica numa onda do teatro também, como ele foi colocado dentro da sociedade, da sociedade, da comunidade capitalista, e você tem também um produtozinho dentro de um cardápio ali, Sim, que às vezes é bom perde o abandonar significado e ir real, fazer né? outra coisa. Para Perdão? não afunilar, né, também. Não, falei, perde o significado real do teatro, né? A gente acaba esquecendo. E é muito doido isso, porque como quando você faz a coisa do coração, né? Quando você segue a sua intuição, você acaba encontrando o caminho certo, né? Você encontrou o caminho, mesmo sem saber exatamente o que era isso, e encontrou o caminho. Mas você, de fato, não tinha nenhuma referência, você não ia ao teatro em Campinas, não tinha visto muita Eu coisa assisti ainda. umas coisas, eu assisti algumas coisas que a escola levava, e eu de vez em quando achava bobo. Eu lembro eu, como criança, achando bobo. Acho que ficava com vergonha, tinha um constrangimento. Meu pai falou uma vez sobre esse constrangimento que o teatro causa. Você precisa estar muito inteira diante do público para o teatro não causar um constrangimento. Porque a pessoa está ali. E se ela começa a fazer umas certas coisas, você começa a ficar com vergonha, né? De você estar presente. Na televisão, você pode estar, sei lá, coçando o saco, né? A pessoa que está assistindo. Né? Agora, você está diante da pessoa, tá, enfim, meu pai fala desse constrangimento. Você precisa se posicionar de algum jeito, né? Sim. Ô, Georgette, hoje tem alguma coisa que você sinta falta de ver no teatro? Alguma coisa que você já Peraí, sabe, que já voltei. pensou? Lou falou se eu não tinha assistido alguma coisa. Eu falei da escola, que a escola tinha me levado para algumas coisas. Eu assisti o grupo Tapa, que eu gostei muito. Eu gostei muito. Falei, olha, que bacana, que loucura, que legal inventar essas coisas e tal. E assim, tinha uma coisa que legal, as pessoas olhando. Eu gostaria que as pessoas olhassem para mim. Eu gostaria que as pessoas olhassem para mim. Eu lembro de ter a sensação, vendo o grupo Tapa, e eu achei interessante mesmo, eu não tô lembrando que eu assisti, será que foi Raposas do Café? Raposas do Café, talvez com o grupo Tapa. E eu assisti um cara chamado Ayrton Salvanini. Eu consegui entrar em contato com ele. Esse cara levou para a escola um espetáculo tipo ele, aquela coisa, ele, os heterônimos do Fernando Pessoa, e ele mandando ver no Fernando Pessoa. E ele fez de um jeito que daí sim eu devia ter uns 11, 12 anos, uns 11 anos, 12 anos. Aí eu falei, uau, pedi pro meu pai, ele comprou um livro do Fernando Pessoa, aí eu comecei a decorar os poemas. Se te queres matar, por que não te queres matar? Aproveita que eu que tanto amo a morte, a vida, se eu ousasse matar, também me mataria.
Comecei a falar os poemas no banheiro, no espelho, porque esse Airton Salvanini me encantou para essa história exatamente de estar sobre um palco e botar aquela poesia toda na roda. Eu fiquei encantada. Esse cara foi um cara. Eu fiquei com vontade de fazer realmente aquilo. Eu entendi a dimensão, porque ele abriu um túnel para mim, de algum lugar necessário para mim. Eu, no cotidiano, não tinha muito esse toque da poesia. Minha família é uma família... eu precisava do toque da poesia, era quase físico. Minha família é uma família libanesa, minha família é bruta de toque, entende? Então, eu precisava disso. E aí, literalmente, ele me tocou. Eu senti que eu pertenço. Essa história de, sabe, de refúgio, de pertencimento que o teatro e a arte dá, que a gente se sente um pouco irmão, né? A gente se encontra, você também é artista, que bacana, então você também vive nesse mundo de... Você também compactua com essa história de uma nova sensibilidade para o planeta e tal, sei lá, né? É um pouco isso. Então, esse cara, Airton Salvanini, eu consegui encontrar com ele, ele é ator. Agora eu preciso voltar a entrar em contato, mas então eu não tinha a minha família não, eu vinha saber depois que meu avô gostava muito de teatro, mas eu não sou filha de artistas ou tal. Sempre foi uma onda dessa história da busca de uma vida mais fluida. Sabe a história que música dá? Quando você põe uma música, eu tinha uma amiga que estava morrendo no leito de morte dela, leito de morte mesmo, depois de uns 2 dias ela morreu. A gente foi fazer um som. Então, Beth Belly, Adriana Aragão, levaram cavaquinho, papapá, pandeiro, fizeram um samba. E quando elas paravam de tocar para tomar uma água ou para ir embora, ela falava: não para, porque quando vocês tocam, tudo fica molhado, tudo fica ligado. E tudo ganha sentido, tudo se liga. E quando vocês param, tudo fica seco e sem sentido, sem ligação. E a gente entendeu, porque é isso mesmo, não é? Você tá ali numa vida sem sentido e você coloca uma música, às vezes, que liga as coisas, liga os pontos, faz o fluido acontecer. É o acesso, então, né? Nossa. Mas aí eu interrompi a Lô, George. que ia fazer uma outra pergunta. Não, Rael ia fazer uma pergunta. Não, agora eu ia falar sobre o teatro, trazer para o hoje, assim, de alguma forma. Tem alguma sensação que você tenha das peças que você tem visto ultimamente, ou do teatro que você viu ou fez, que você sente falta de existir na cena teatral? Alguma, sabe, algum gênero, um tipo, uma coisa que você já pensou em fazer e nunca fez, sabe? Bicho, não é uma coisa só, é uma multiplicidade de vontades, né? De explosão de ideias, né? Eu tava com uma ideia, até contei pra Sara. Eu sou bocuda, vou contar pra todo mundo, então, tá? Que estiver me assistindo. Não, tô brincando, tô falando. Eu pensei, assim, nesse tipo de. Eu pensei em fazer, assim, um exercício pleno de imaginação, mas um exercício que se chamasse a atriz brasileira. A atriz brasileira. Então, que eu entrasse e descrevesse uma coisa magnânima que eu estivesse fazendo, num cenário magnânimo, num mundo magnânimo, e só descrevesse, não saísse do lugar, aquele teatro pobrinho com 10 pessoas na plateia, mas descrevendo, lançando raios de imaginação para todos os cantos, para as pessoas realmente imaginarem uma coisa que não está presente, só com a vibe da, sabe? E descrever, inclusive, a interpretação, sabe? Do tipo, agora eu me lanço no chão, mas de um jeito que a plateia não se aguenta e as pessoas começam a urrar de dor, de tão perfeita que é a minha atuação. E a minha atuação vai se encaminhando para um, sabe? E tal. E eu não tô fazendo nada, eu só tô falando o que tô fazendo. É brincar com a história da virtualidade, num sentido da projeção da virtualidade do centro, sem computador, sem nada. Só eu mandando ver na imagem. Então, esse é um dos projetos. Eu tenho outro projeto que chama Estado de Sítio, que é improvisação plena. Cato a pessoa, vou pro sítio, e a partir do momento que a gente pisa no sítio, começou a improvisação e a única regra é não pode combinar nada. E a gente filma e depois eu vou fazer um solo
sobre essas experiências de improvisação a partir do nada, tudo. A partir do nada, tudo, né? Então, assim, a capacidade de improvisar. O que significa isso? A capacidade de estar no presente. É isso que eu acho que talvez eu tenha necessidade, e a gente esteja tendo necessidade, a gente está falando muito essa palavra, que é uma arte e um improvisador, um atuador, uma atuadora, um me atuadore, é absolutamente efêmero, presente e, portanto, com a força da conexão com tudo. Ou seja, eu acho que agora a gente está rumando, como a gente sempre rumou, para mais uma vez tentar ser o salto. Tipo, o que a gente tem que fazer agora? Sabe? Os sentidos têm que se acirrar, né? A gente tem que entender essa questão das redes. A gente tem que entender a questão das redes. A gente tem que entender a questão do corpo físico, presença. A gente tem que entender se presença tem a ver com corpo físico. A gente tem a ver. Se tem a ver, a gente tem que entender se presença tem a ver com palavra. A gente tem é tanta coisa. Então, é uma investigação absoluta. A gente tem que entender quais são as potências do ser humano e o que está acontecendo que a gente não consegue... o que está acontecendo? Não, a gente sabe o que está acontecendo, mas como tornar possível a gente sair de um binarismo e realmente dar o salto, que não é nem da humanidade, mas é da Terra inteira, e a gente tem que ajudar. É muita coisa. A gente vai ter que agora mergulhar fundo, como a gente já estava mergulhando antes. Estava mergulhando antes. Só que agora as coisas vão ficando mais urgentes, as coisas vão ficando mais urgentes, a água vai batendo na bunda, a gente sabe que a gente é uma geração de transição. É por isso que essa palavra trans, a gente, quem tá ligado, a gente é uma geração trans. É uma geração trans no sentido do humano. É uma virada do que a gente pode ser. Ou o bicho competidor, ou a conexão céu e terra para o salto planetário. É um pouco essa a escolha, entendeu? Ou mais uma espécie predadora que vai sufocar e matar, ou sufocar e matar a si mesma, na verdade, ou então uma possibilidade de salto planetário mesmo, quântico, como a gente já está estudando também há um tempo, né? Sei lá, cara. Sei lá, bicho, as estrelas, o infinito, é muita coisa. Porque tem a pandemia e tem a estrela e o infinito também, entendeu? E aí a pandemia também se torna um espirro de um, sei lá quem, entendeu? De uma divindade maluca chamada, sei lá, corona, sei lá, entendeu? Então, quando eu penso nas nossas missões, eu penso desde a cidade de São Paulo, o PPP, a minha vizinha, o tal, o que tem que fazer aqui, e as nossas lutas aqui, quanto também no entendimento desse cosmo, que a gente nunca vai atingir, eu sei, mas a gente, no mínimo, se saber essa coisinha que busca maneiras tão lindas de contribuir e de ser uma flor nessa dança cósmica, sabe? De ser o melhor possível, de ser o melhor pensamento de Deus, sabe? Se a gente é pensamento de Deus, se a gente é mente de Deus, que a gente seja um bom pensamento, que a gente seja uma boa ideia divina, e não uma ideia de jirico, sabe? E não uma péssima ideia, sabe? E não uma putz, ai, que bacanão, como flui, como é macio, como vem, sabe? Como é aberto, como é mil coisas, como a vida né, pode acontecer. Não sei muito dizer. A própria questão ética, por exemplo, por que é bom ser legal, entendeu? Eu também estou falando ser legal ou ser tal, né? É bom e mal, a gente sempre... A nossa linguagem é presa. Eu acho que talvez a função atual da arte seja quebrar esses dualismos, essas dualidades, tanto é que a gente está falando... Os limites, né? Perdão? Não, com os limites das palavras, né? Do significado, do que é, de que Exatamente, é a uma gente tem coisa muitos só, né? espetáculos falando sobre ser e não ser. Vocês já não viram muito isso no teatro contemporâneo? Então, o ser ou não ser do Hamlet agora tem se transformado no ser e não ser. E tem o Rainer Miller com não sou mais Hamlet, não represento mais nenhum papel. Então, esse ser e não ser ou não ser, esse ou eu sou bom ou eu sou mal, a gente sabe que isso não é real. E, ao mesmo tempo, os lados na vida,
A gente tem que escolher de vez em quando. A gente tem que escolher. Se você tá numa situação de conflito e você tá presente nessa situação de conflito, para que lado do fronte você vai? Que ética define isso? Digo, eu vou estar do lado de quem tá mais fraco. Eu vou estar do lado da justiça? Mas o que é justiça? Então, teatro, para mim, tem a ver com essas coisas aí. Sabe? Tem a ver com essas coisas. É claro que a gente tem uma busca de linguagem, porque a gente está competindo com o quê? Né? A gente tem que aparecer num mercado, tem que se renovar. O teatro pede o insólito. Ele pede que você encante o olhar. E hoje em dia, para você encantar, você tem o cinema 3D, você tem tanta coisa. Porra! Você tem tanta coisa. Então, então assim, tem também uma busca estilística para encantar e falar e conversar e ir em direção a esse novo mundo, sabe? Fazer o barquinho, fazer a nave. Eu entro em cena e falo, meu Deus do céu, que xoxo tudo isso. Ai, gente, mais uma peça, não tô fazendo nada, será? De vez em quando, pá. De vez em quando, pá. De vez em quando, é o poder estar ali, o poder de estar ali. Quero me impor todo mundo. Quero que todo mundo esteja junto. Juntar, junte. Eu quero todo mundo junte. Eu não quero apartamento. Eu quero ficar quentinha, junto com todo mundo. Isso, teatro. Para mim é isso. Essa capacidade. Mesmo quando eu tô vendo um filme, quando eu tô vendo um quadro, eu me ligo a outras coisas. Eu me ligo àquilo que foi pintado. Eu comungo. Eu crio ponte, eu crio ligação mesmo. Não, ligação mesmo, fluido mental, fluido emocional, às vezes fluido físico, né? Os orientais sabem que as coisas se transformam, né? Matéria se transforma em energia, energia se transforma em matéria. Então, amor se transforma em coração, coração se transforma em amor, pensamento se transforma em cérebro, cérebro se transforma em pensamento. E quando a gente está no teatro, isso tudo se amplia, né? É gostoso, né? Sei lá, fui para Marte e voltei, né? Nós, artistas, a gente está sempre em busca realmente de questionar o que a gente tem que fazer, quais são as perguntas que a gente tem que fazer, e tudo isso. Mas em algum lugar também eu queria entender se isso é só uma busca que é de nós, artistas mesmo, ou se você sente de alguma maneira alguma responsabilidade com relação a isso, com as pessoas, assim como, por exemplo, o Ayrton, você estava falando que foi uma referência que te acendeu, que mudou para você, né, alguma coisa, que te deu uma outra possibilidade, uma outra visão. Você sente que você tem, de alguma maneira, essa função, essa responsabilidade, assim, qual seria a nossa responsabilidade como artistas e classe nossa, né? A gente sabe que a responsabilidade também, né, a gente precisa de incentivo e tudo isso, mas qual seria a nossa e qual seria do governo, por exemplo, assim, responsabilidade com relação à sociedade, culturalmente? Putz, Lou, eu, assim, isso é sempre uma questão, né? Essa história, o que é responsabilidade de um Estado? Você responde por isso, né? Responder por alguma coisa é muito difícil. Você pode não responder. A gente não tem amigos, amigas, amigues que não respondem pelas coisas, né? Não tem responsabilidade, prefere não ter responsabilidade sobre aquilo, né? E, no entanto, essa malhação da vida, sabe? De você pegar na mão o serviço. O serviço que tem que ser feito, você fazer. O serviço que você tem que fazer, você fazer. Pode não ser o serviço que você tem que fazer, é o serviço que tem que ser feito. E você pode fazer. Às vezes, não é você que vai fazer o serviço, e você só precisa estar ali, ou só precisa existir, do lado de quem está fazendo um serviço. Às vezes, todo mundo querer fazer o serviço atrapalha. Mas todo mundo precisa saber que existe um serviço muito grande a ser feito no nosso desenvolvimento enquanto espécie. Então, se é responsabilidade do artista, essa pergunta, eu sei que você fez também já tendo as suas respostas, né? Mas a responsabilidade
do artista, assim como quando a gente encontra artistas que você olha e fala, nossa, essa pessoa não tem nada a ver comigo, ela tá pesquisando o urso do Himalaia X e tal, para a próxima peça dela, e tá interessado do pé do tal, para a próxima peça dela, tal, e eu tô preocupada com o sei lá o que, tal, para minha próxima peça. A gente não tá fazendo a mesma coisa, no entanto, a gente chama de teatro. Pesquisando uma coisa, estou pesquisando outra. E eu honro o que ela está pesquisando, honra o que eu estou pesquisando, mas a gente está fazendo outra coisa. É como se eu encontrasse com um médico. Ele está fazendo uma coisa, é como se eu encontrasse com um dentista, é como se eu encontrasse com um advogado, ou qualquer, sei lá, com um engenheiro. Não, mas eu estou encontrando com outro artista que está pesquisando. Assim também é a respeito das responsabilidades. Eu sou amiga, conheço, honro, respeito pessoas que não respondem por certas coisas, por certas questões. Respondem por outras. Não respondem por algumas. Eu respondo por algumas. E respondo mesmo. Responder não é eu faço. Não, significa, ó, Georgette, você não fez o que você, de alguma maneira, se propõe. Realmente, não fiz. Ou seja, você está na berlinda a respeito de certas questões, de outras não. Então, assim, cada um escolhe o serviço, cada um tem que estar pronto para o serviço. Recolher o lixo da rua. Você vai fazer uma peça naquela rua para falar sobre o lixo daquela rua. Às vezes, o seu serviço naquele momento é dançar um pouco naquele lugar, naquela salinha. Dançar um pouco, improvisar, mexer naquele lugar. Mexer no lugar. Porque você sente que precisa mexer naquele lugar. Me estranha, e talvez seja uma questão de contratos milionários, não sei, que alguns artistas de muita projeção, que são conhecidos, amigos, amigas, tal, não, fiquem ali sendo embaixador do sei lá quê, e da tal, e pá, e você tá vendo que a pessoa tá ali, e não, e tem também a vida da pessoa tá super exposta e tá tudo lindo e acho que todo mundo tem liberdade de fazer isso, mas em nenhum momento se posicionar a respeito de tanta coisa, de tanta coisa inesquecível, do momento mais importante que a gente está vivendo. Então eu não entendo, mas entendo. Ou melhor, como diz um poema do Brecht, por entender eu não entendo. Eu entendo. E por entender, eu não entendo. Sabe assim? Eu entendo essas pessoas. Deve ter uma razão. Mas por entender, eu justamente não entendo. Então, é isso, não entendo. Mas não julgo. Eu só não entendo. Sabe? Só não consigo entender como que pode não se manifestar ou publicamente ou privadamente, às vezes. Às vezes os serviços não são tão visíveis assim, né? Porque tem muita gente que milita e faz peças sobre, né, assim, sobre justiça social, mas no seu próprio cotidiano não vive essa transformação. Não vive, não se coloca, quer ser perfeitão, quer ser perfeitona. E isso faz com que você não viva realmente as contradições que você se propõe a viver. Que você não realiza as transformações que você tem que transformar. Porque quem é perfeito não precisa se transformar. Se você tem as opiniões certas e tudo certo e defende as coisas certas e é perfeitamente situada em relação ao streaming, entendeu? Não, existe conflito, Pelo né? menos. Sim. Como é que foi assim para você? A atriz e diretora, elas vieram juntas ou uma veio por conta da outra? Tem alguma coisa que hoje em dia você tem preferência de fazer? Hoje em dia eu tenho preferência de estar em cena. De estar em cena. Porque eu sou muito cabeçuda e muito impaciente, assim, e eu tenho a impressão que eu não sei. É um momento só. Eu gosto bastante de dirigir também, mas a experiência mesmo, a experiência no corpo me faz falta, sabe? Então, assim, a direção tem uma burocracia dela, de você dar conta, sabe? Que é muito cansativo. E como eu tenho dirigido mais do que estado em cena, porque, assim, dirigir, você pode dirigir às vezes 3 coisas ao mesmo tempo. Eu consigo juntar na minha cabeça o mesmo negócio, sabe? Então, é como se eu estivesse fazendo uma coisa só. Agora, como atriz, você consegue, né, fazer devagar as coisas, porque você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então,
Eu tenho essa preferência hoje, mas é porque é hoje. Eu gosto das duas coisas e eu gosto como se fosse uma coisa só, porque como começou? Assim, vocês sabem o quanto é um bode você ficar esperando. Se você é ator ou atriz, você fica esperando o quê? Você fica esperando um diretor te chamar? Você fica esperando alguém, porque o teatro, de alguma maneira, se encaminhou para o fato de que a direção se tornou imprescindível, né? É muito raro você ter grupos de atores, atrizes que prescindam de uma direção, né? Então, de alguma maneira, a gente solucionou a ideia de coletivos, né? Do entendimento coletivo com um polo de direcionamento, sei lá, né? É difícil você conseguir dirigir coletivamente, a gente sabe o quanto é, ainda mais nesse reino do acirramento do individualismo. Então, o que aconteceu? Eu queria fazer umas coisas, meu. Eu falei, eu vou ficar esperando o quê? Um diretor de... uma diretora, um diretor. E na minha época não era assim, tinha um monte de grupo. Tinha Antunes Filho, tinha Gerald Thomas, tinha o Tó, com os primeiros trabalhos da Vertigem, os primeiros trabalhos do Vertigem. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que o Sérgio de Carvalho me chamou para fazer parte da Companhia do Latão, eu já estava com o meu grupinho São Jorge, entendeu? Já fazendo as minhas direções. E eu fiz direção na ECA. Eu falei, eu vou ganhar essa autonomia, entendeu? E eu também gosto de mandar, eu sou mandona, entendeu? Eu gosto de mandar, eu gosto. Então juntou um pouco, falei, que legal, vou fazer um pouco meu brinquedão também. E o tiro saiu pela culatra, porque imagina, dirigir é tudo menos mandar. Todas as vezes que eu quero mandar, eu viro uma escrota, todo mundo se volta contra mim e vira um badauê, porque daí eu sou violenta e eu viro uma sabe, viro uma assassina. Então, assim, eu sou boa diretora quando eu acalmo, quando eu percebo, quando eu tal, e quando eu deixo fluir. Então, assim, mas assim, eu tinha um impulso inicial do tipo, eu vou desenhar aqui o que eu quiser. É muito raro eu fazer um espetáculo onde eu conceba e eu vou chamar um elenco para fazer. A minha vida não se encaminhou para isso. Eu sou muito chamada por grupos que vêm para poder fazer a alta cura do posto ali. E de vez em quando isso me frustra, eu falo, eu queria também ser uma Bobbie Wilson, eu também queria ser uma, sei lá, quem a gente pensa, mais nesses homens mesmo, né? A gente pensa no Felipe Hirsch, a gente pensa no Márcio Abreu, né? Assim, como encenadores, né? Assim, potentes. Eu falei, acho que eu gostaria de ser também essa, sabe? Ao mesmo tempo eu falo, nossa, não, eu super curto também trabalhar no âmbito que eu trabalho. Olha só, eu acho que o teatro é uma função, é um lugar de fotossíntese humana. É um lugar de acirramento do pensamento, de expansão de possibilidades, e o ser humano acho que tem como característica a criatividade, o criar. Se a nossa vida puder ser um laboratório de criação, a gente não tem mais nem necessidade de separar viver de criar. A vida seria pura criação, né? Então, nesse sentido, né? Mas existe sempre uma resistência a forças de não criar. Sabe? Sempre existe alguma coisa que nos puxa para parar, né? Sempre tem alguma coisa que nos puxa. É da natureza. E a brincadeira é justamente esse nadar. A Simone Weil tem isso não quer... É claro que essa resistência, atualmente, está uma resistência de vida e morte, né? Então, eu espero que a gente consiga chegar a um momento onde a resistência não seja uma resistência assim, a algo que nos assassina, mas seja uma resistência da própria gravidade, que tem que ser vencida a cada instante, para andar. É nesse sentido que eu tô falando, entendeu? Ficar de pé
essa beleza da gente poder ficar de pé, por exemplo, tem a ver com a gravidade. Tem a ver com forças que nos trazem para baixo. E aí você desenvolve o florescimento. Você vai buscando o céu. Você vai buscando o céu. Tudo bem, isso é bonito, né? Isso causa um movimento. Outra coisa é você ter uma bota na cara. Isso é impossível. Esse movimento de resistência à gravidade, que tem a ver com dança, né? Por exemplo, a prancha na água. A prancha na água. Não tem atrito, não tem resistência, não tem... Eu acho que essa resistência nunca... Ou quando você toca, quando você transa, quando você... Não tem resistência? Não tem sempre alguma coisa que resiste para entrar melhor? Não tem alguma coisa que você pode dançar com aquilo? Entendeu? Então, quando é isso... Agora, quando é algo que não permite o movimento, é doença. Né? Para os orientais, a doença não é isso? Estagnação? Então, a resistência que sabe, que é como uma montanha gigante, você com a unha para cavar, comida, assim, daí você fala, não é essa resistência. Aqui não tem dança, aqui tem desespero, né? Então, espero que algum dia a gente possa viver isso. No Brasil, espero não, tenho certeza. Só que a dúvida vai ser daqui a 50 anos, vai ser daqui a 2 milênios, né? Essa faixa de tempo é que a gente está no momento que a gente não tem noção e talvez nunca tenha tido possibilidade mesmo de ter noção. Então, a gente fala, nós vamos ver alguma coisa parecida com isso? Com o balanço das forças? Eu talvez não acredite nisso, mas a gente consegue sentir a presença disso. Entre a gente não consegue? A gente sente a possibilidade desse mundo, ele já está instaurado aqui. Ele já existe aqui. Existe um mundo de destruição, existe um deserto completo, mas também existe um paraíso aqui. Não existe? Então, o tempo é algo tão esquisito, né? Esse instante que muda tudo, eu acredito nele também. E acredito muito que precisa de processo para se chegar em algum lugar, mesmo no cleque. Mas acredito que esse cleque pode acontecer em algum momento, como um túnel aí que a gente pegue e que a gente tenha preparado por muitos milênios. Eu não sei, o tempo eu não sei, mas que tá plasmado, tá plasmado no meu coração, tá plasmado no coração de muita gente, né? Sim, já se apresentou, né? A gente sabe, né? Sente. Bom, né? Acho que é isso. A gente agradece por ter aceitado.